Painel Cultural Caiçara ocorreu em 2021 e foi idealizado a princípio para incentivar a participação dos estudantes nas Olimpíadas de Língua Portuguesa, já que o tema deste concurso era a produção textual da cultura local. No decorrer do processo de criação, a equipe de produção verificou que a temática em questão poderia interessar a toda a comunidade escolar, já que a cultura caiçara está presente na história da nossa cidade. Com isso, aproveitou-se o momento para homenagear o então 489 anos do município de Itanhaém. E em ritmo de continuidade, em 2022, ano do centenário da Semana de Arte Moderna, veio ao público o segundo painel caiçara, Itanhaém Desvairada. Neste momento, aproveitou-se para falar da presença dos artistas modernistas em Itanhaém, entre eles o escritor Mário de Andrade, que registrou impressões a respeito do patrimônio histórico da cidade, Itanhaém, publicado na imprensa paulista em 1921. E nessa terceira edição do Painel Cultural Caiçara, os conhecimentos e as tradições que compõem a cultura e a identidade caiçara serão apresentados ao público pela própria população local, em forma de um documentário. Os moradores da cidade e da região que já tiveram ou ainda têm uma relação com o modo de vida caiçara falarão sobre suas vivências, seus conhecimentos a respeito de manifestações artísticos, culturais e os saberes da vida cotidiana. O documentário é destinado a professores e à equipe gestora, mas o objetivo é que posteriormente esse material seja apresentado aos alunos em atividades sobre a cultura local, na perspectiva da educação patrimonial e ambiental EPA. Também ficará aberto àqueles que se interessarem pelo tema e toda a comunidade local. E agora, vamos ao documentário Saberes Caiçara. Eu sou caiçara. O meu jeito é de caiçara. É a simplicidade, é o pé no chão, é a alegria, é a despretensão, né? É a poética da vida. Ser caiçara consiste em carregar a poesia da vida. Sem pensar em convenções, em padrões sociais, esquecer do relógio, esquecer do tempo, porque tem esta coisa de contemplação, né? É se aliar com a natureza, é respeitar essa natureza, é o cumprimento dos compadres, das comadres, das pessoas, né? É o sabor do tempero, do gosto, né? Da comida caiçara, de passear de pé no chão, na areia, né? Não se importando de que a água vai molhar e que o pé vai ficar sujo e que depois tem que pôr o sapato. A gente não se preocupa com nada disso não, né? A gente vai caminhando com a brisa da maré. A minha avó me contou que quando Deus fez o mundo, né? Quando Deus fez o mundo, era só um pedacinho ainda de terra. Tinha vários povos. Então ele trouxe, para aquele momento, ele fez uma coisa no chão, assim, colocou ouro, metais, diamante, tudo que tinha muito valor na terra ele colocou. E por último ele colocou um arco e flecha. E ele chamou vários povos. E todos os povos, francês, inglês, todas essas coisas que ia ser agora, escolheram o ouro, a prata, tudo, né? E daí, por último, foi o que ia ser o indígena, né? Ele escolheu o arco e flecha. Aí todos aqueles que escolheram o ouro, a prata, tudo, eles ficaram admirados, né? E disse assim: Deus, por que ele escolheu uma coisa que não tem valor nenhum?
Aí Deus falou para ele assim, pergunta para ele, né? Porque eu não sei, né? Porque isso aqui tem grande valor para a gente sobreviver e aquilo lá não tem valor nenhum. Aí eles perguntaram, por que você escolheu o arco e flecha? Aí ele disse assim, porque Deus não fez a terra, Deus não fez a natureza, não fez a água, não fez a árvore, não fez o ar, não fez tudo. Então eu vim para guardar a natureza. Então meu arco e flecha, ele vai servir para o meu alimento, para mim matar uma caça, para mim pegar um fruto lá de cima, para mim pegar um peixe no rio. E quando ele quebrar, as árvores vão substituir, porque eu vou fazer outro. Então eu vim para ser guardião da natureza. Eu sou a Catarina Delfina dos Santos, meu nome é Tupi-Guarani Nimbopuruá, sou das terras indígenas Piaçaguera, agora essa aldeia aqui é Tapirema, estou morando aqui há 3 anos. Tapirema é onde os peixes vinham fazer a desova deles. Bom, primeiramente meu nome é Christian Carneiro, né? Sou nascido aqui na cidade de Itanhaém, tenho 45 anos, né? Nasci propriamente naquela casinha azul ali, né? Até meus 10 anos de idade foi o meu quintal da minha casa, foi a Praia dos Pescadores. Depois eu fui para o Belas Artes e voltei para cá já com 13, 14 anos, quando eu iniciei como fiberglass, né? Mexendo com conserto de prancha. Eu me chamo Maria Tereza Leal Dias, sou itanhaense, nasci aqui em 25 de março de 49, são 74 anos de muita vida caiçara, que é uma coisa muito forte que eu tenho, porque os meus ancestrais eram daqui, sempre foram daqui. Eu tenho uma mistura bem brasileira, que é indígena, isto é, chegaram antes de Pedro Álvares Cabral, brancos, né, o lado português e o lado espanhol, e o lado negro. Então é uma miscigenação aí de raças que eu represento muito bem, com muito orgulho. Me chamo Valdete Rasga, sou nascida aqui em Itanhaém, tenho 83 anos, sempre morei aqui em Itanhaém, sou filha daqui, sou caiçara e tabacuda. Bom, o meu nome é Ana Maria Ferreira, mas às vezes até eu esqueço que esse é o meu nome, porque eu sou conhecida como Nana, desde que eu comecei a dar aula. Então, meus primeiros alunos é que me deram esse apelido carinhoso que eu carrego comigo no coração até hoje. Me chamo Randall William Ribeiro da Silva, sou daqui de Itanhaém há 38 anos e eu sou pescador artesanal daqui de Itanhaém. Eu sou Elizabeth Curibexiro Watanabe, uma amante da cultura de Itanhaém, lutadora para que haja preservação dessa cultura. Estou envolvida com a Academia Itanhaense de Letras, Festa do Divino Espírito Santo de Itanhaém, Coral Vozes de Itanhaém e o Reisado de Itanhaém. Meu nome é Ronaldo Lopes, eu vim para cá, para Itanhaém, com 11 anos, vim de Santos para cá com 11 anos e acabei me apaixonando pela cidade, né? Que é um celeiro de grandes artistas e Itanhaém, como dizia um amigo, é um ateliê ao ar livre. Carúdio, boa tarde, meu nome é Verácio Nu, sou da aldeia indígena Rio Branco, a etnia Guaranimbá. Minha aldeia fica em São Paulo, localizada no município de Itanhaém. Tenho 24 anos, sou coordenador do coral e liderança da aldeia indígena Rio Branco. Meu nome significa Verá, né? E outro sobrenome é Tchunu. Verá significa raio ou relâmpago, né? O Verá significa um guerreiro que tem uma missão de preservar a cultura guarani. É isso que estou tentando fazer.
indígena, a gente sabe que sofre muito preconceito quando a gente é indígena, né? Muitas pessoas que já me viram assim, falam assim, por que você é indígena, mas usa roupa, usa celular? Mas indígena não está no meu modo de vestimento, indígena está no meu sangue, o indígena é ser tudo. Eu me orgulho muito, mas muitas vezes eu já sofri muito preconceito, muita discriminação. Fala, você não pode estar na cidade, você tem que estar no mato, vocês são selvagens. Então, agora eu já consegui me defender, por isso eu estudei muito para eu aprender como me defender do não indígena, né? Porque muitas vezes a gente é chamado de selvagem, né? E muitos falam índio, né? Mas o modo correto de ser falado é indígena. Para mim é o maior orgulho ser quilombola. Eu sinto orgulho de ser um quilombola porque ainda nesse mundo que nós vimos, a gente ainda vê muita discriminação. Eu acho que, na minha opinião, nós somos todos iguais. É preto, é branco, somos todos filhos de Deus e nós estamos aqui para viver. E nós estamos aqui emprestados por pouco tempo. Daqui a pouco morre e às vezes isso acaba tudo. Então a melhor coisa é você viver em paz e viver em harmonia com todo mundo, porque todo mundo somos ser humano e precisamos de viver. Quando eu digo caiçara, o que vem a ser caiçara? Caiçara normalmente define o habitante, entre a maioria dos autores dizem isso. Os habitantes do sul do estado do Rio de Janeiro, mais ou menos na região de Paraty, abrange todo o litoral do estado de São Paulo, de norte a sul, e o norte do estado do Paraná, mais ou menos na altura de Paranaguá. Alguns autores aceitam o termo caiçara para os habitantes da região do Vale do Ribeira. Muitas vezes eles se autodenominam caiçara. Mas o que se encontra basicamente é que para ser caiçara precisa ter mar, né? Então, cidade do interior não tem mar, apesar do uso caiçara, basicamente não é praiano também, o caiçara é praiano. E eu gostaria de ressaltar aqui o seguinte, o termo caiçara, ele significa, vocês podem pegar lá no Google, significa paliçada, cerca de árvores, proteção para barcos, essas coisas todas. Mas o caiçara, se você for procurar no nosso antigo Aurélio, está lá também com todas essas definições e também vagabundo, malandro. Então, o que acontece? Por que o caiçara recebe ainda essa alcunha indevida? Porque ele recebeu esse termo caiçara, vagabundo, malandro, porque pessoas de fora achavam que o caiçara chegando aqui, que o caiçara tinha que trabalhar exatamente como eles, nos horários deles. Mal sabem ele, por desconhecimento, essas pessoas desconhecem, desconhecem que o caiçara, ele está muito ligado à natureza. Então ele trabalha, ele sobrevive de acordo com o que a natureza lhe oferece. Se a maré às 8 da manhã não está boa para pesca, ele não vai pescar. Mas a pessoa que chama o caiçara de vagabundo não sabe que muitas vezes ele acorda às 4 da manhã para ir pescar, para colocar a sua rede. Então essa é uma conotação muito ruim referente ao caiçara e totalmente imprópria. O caiçara é um trabalhador e sábio, porque ele trabalha de acordo com a natureza. Isso principalmente que eu gostaria de colocar. Eu nasci e cresci aqui, né? É um passado recente, eu tenho 62 anos. Mas, gozado, quando eu morava na Praia do Sonho, a gente sempre se referia ao centro da cidade como vila, né? Então é assim, se você morasse em algum bairro que não era o centro da cidade, a gente falava assim, eu vou na vila. E eu como menina de Itanhaém,
morando no centro da cidade. Meu pai era dono de um restaurante, o Caçula, que foi o primeiro restaurante à la carte de Itanhaém. Passei a minha infância no convento, tinha aula de piano no convento, e as freiras me adotavam, porque eu subia no convento todos os dias. Minha vida era o convento. A minha relação com cultura caiçara já vem desde a fase infantil, porque eu me mudei logo. Na verdade, eu sou um caipira que adotou a cultura caiçara. Então eu vim para cá muito novo e cheguei aqui em Itanhaém, as ruas não tinham calçamento, um areião muito grande. E o primeiro contato que eu tive assim com o caiçara me assustou, porque eu vi um caiçara assim, muito alegre, muito festivo, um caiçara muito... E uma característica que os nossos caiçaras daqui, eles têm olhos claros, eles não têm olhos escuros, né? E o sotaque do caiçara foi assim, até um objeto de pesquisa durante uma época. É o típico sotaque sulista brasileiro, que a gente teve muita influência do nosso caiçara com a cultura catarinense que imigrou para cá uma época. Então o nosso caiçara hoje ele fala o que sobrou, vamos dizer, do caiçara original. Ele fala um sotaque sulista, feito um gaúcho, mas para que você fez um negócio desse, não sei o quê, por que você... Então esse assim, é um retrato ligeiro do nosso caiçara, né? O caiçara, como ele viveu isolado durante, acho que 2, 3 séculos, né, aqui, então ele aprendeu a utilizar o meio ambiente para poder suprir algumas necessidades. Então, por exemplo, ele fazia uso das plantas medicinais, ele fazia uso da própria terra para cultivo da mandioca, do milho. Então a questão de plantas era o que o caiçara vivia, além do peixe e da caça, ele vivia era com remédios. Então se tu tinha uma diarreia, tomava chá de goiabeira, por exemplo. Se tu estava com anemia, tu comia pichirica, né, que é até ali, mas não tem nenhuma frutinha ali para mostrar. Ele descobriu e deu nome também para várias plantas, e esses nomes que eles deram servem hoje para a gente saber qual é aquela planta. Então, por exemplo, guapitirica é uma árvore, é uma frutinha que dá em todo o rio aqui. Guapitirica é só aqui em Itanhaém que o caiçara deu o nome para a árvore, entendeu? Então a gente conhece a guapitirica. Hoje, por exemplo, digamos que o Brasil inteiro conhece o guapitirica porque a gente colocou nos dados, né, do sistema, do Reflora, aquelas coisas tudo através, né, de botânicos e biólogos. Então hoje em dia já dá para a gente saber qual é essa planta que o caiçara chama de guapitirica. Tem uma outra plantinha, por exemplo, que é parente do manacá, que a gente chama de Pleroma caiçara, né, que é um tipo de quaresmeira, um tipo de manacá. Então foi dado em homenagem também ao caiçara. Ele utilizava, por exemplo, a pitanga, né, para fazer vários remédios, chá da folha, comia fruta.
Ele se utilizava, por exemplo, da pindaíba. A pindaíba, ela solta essa casca, né? É uma planta da mesma família da atemoia. Então ele fervia essa casca, mas eu vou ser franco para você, eu não sei para tratar do que ele tomava isso aqui. Mas, inclusive eu cultivo aqui porque tem como, né? São várias plantas. Caninha do brejo, por exemplo, né? Que é isso aqui que a gente... a caninha do brejo. O que mais? Ali eu tenho o palmito jussara, que o caiçara também explorava bastante, né? Essa palmeira ali. Esse é o palmito jussara. Então, a gente não chegou nesse patamar das tradições ainda entre caiçara e indígena. A gente acha que é um povo só. É um povo só que briga por o mesmo objetivo, de permanecer ali. Eu acho que a luta dessas três coisas é permanecer ali, resgatar um pouco das suas culturas e depois ser parceiros. Mas a gente já é parceiros dentro da organização. Tanto faz o povo caiçara, o povo quilombola e o povo indígena. Luta por o mesmo objetivo de permanecer ali no seu território. Resgatar isso daí, a vida caiçara, eu convivo com isso, eu sempre estive dentro d'água, eu passava a peneira para pegar o camarão, piscar no anzol e pegar o robalo, isso é muito caiçara, sabe? Você pisar no mangue, pegar o caranguejo, entendeu? Aí tem um senhorzinho, que até eu tenho que falar para o pessoal, para resgatar, ele tinha um fogão de lenha, ele pendurava os peixinhos que secava ali, cara. Impressionante, assim, né? Não tinha geladeira, como é que ele conservava os peixes? Defumando, né? Na fumaça do fogo de lenha dele, bem simples, né? Bem caiçara. E começa com uma cantiga. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, só sei dizer que eu quero te amar. Azul é teu manto, branco é o teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Era assim que gorduchinha, pé no chão e de calcinha, ouvia minha mãe cantar essa cantiga. Então, a sabedoria ingênua de uma menina carregava no peito a certeza que a morada da santa era lá no convento como convinha, porque lá no alto a santinha podia ver todos, dia a dia. É a Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém, singular imagem, com seu manto azul celeste, que nos cobre e nos protege. O Dicionário Tabacudo realmente é uma produção de muito significado para o povo caiçara, no sentido de resgate, de nós estarmos registrando termos e expressões que eram usadas por antigos caiçaras que habitavam aqui, essa região. Ele tem a origem na minha casa. A minha mãe era uma caiçara de séculos, né? Descendente de pessoas daqui mesmo. E a minha mãe usava termos e expressões dentro da minha casa que eu não costumava usar essas expressões com coleguinhas de classe ou com outras pessoas da cidade. Eu menina ainda. E eu comecei a me interessar pelos termos que ela usava. Quando eu usava esses termos em algum local que eu estivesse fora da minha casa, eles chamavam a atenção das pessoas, e alguns até bem divertidos, e as pessoas se interessaram em saber. Foi passando o tempo
eu fui colhendo esses termos que a minha mãe falava. E aí, quando eu estava com um bom número deles, os amigos mais próximos me incentivaram a publicá-los. E eu passei a fazer uma pesquisa com descendentes de famílias antigas daqui de Itanhaém, passei a fazer uma pesquisa sobre esses termos. E reuni uma boa quantidade deles, daí veio a publicação, que foi o dicionário Caiçara, o dicionário Tabacudo. O guetem-guetem seria o quê? Seria uma conversa entre pessoas que não falam a mesma língua que os que falavam aqui em Itanhaém, o português. Então eles falam, aqueles ali, digamos, né, aqueles ali estão num guetem-guetem danado, isto é, estão falando a linguagem deles, entre eles, e nós não estamos entendendo nada. O boi vacado seria o quê? O boi vacado seria o nosso atual gay, que para eles era uma mistura de boi com vaca. Sim, é uma forma deles se expressarem. E muitos outros, cachivuvu, por exemplo. Cachivuvu, o que é um cachivuvu? Cachivuvu para eles era uma pessoa estranha, entendeu? E tem outras expressões que são, como é que eu diria? Toda língua tem o seu lado de expressões chulas, os palavrões, eles também tinham. Por exemplo, banho de carapeco. O que é um banho de carapeco? Banho de carapeco é onde você lava a cara, o pé e o resto da palavra, entendeu? Mas é uma coisa muito deles, né? Tem esse lado também. E infelizmente ou felizmente, essas expressões, essas palavras, elas vão se perder no tempo, mas o que é muito importante, estão registradas, né? Mutirão é a cultura que se faz sempre, inclusive se faz dentro da comunidade, e quando vem aluno também a gente faz esse puxirão. A gente não fala nem mutirão na linguagem, nós chamamos puxirão. A gente faz puxirão para varar uma canoa feita de madeira morta, a gente faz puxirão para barrer uma casa de pau a pique, a gente faz puxirão para poder colher arroz, a gente faz esse tipo de puxirão dentro da comunidade ainda. Okay. Então, a comunidade, como ela é a comunidade católica, a padroeira aqui é Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, a festa no dia 12 de outubro. E aqui também acontecem muitos milagres. Infelizmente, a fé, o pessoal aqui tem muita fé. E essa fé, ela transforma em vitória. Por exemplo, aqui nós temos São Sebastião, que é 20 de janeiro, Santo Antônio, que é 13 de junho, São João, que é no dia 24 de junho, e São Pedro e São Paulo, que é no dia 29 de junho. O que acontece aí? São festeiros voluntários. Festeiro com o seu milagre na casa dele, porque tem pessoas que foi pro médico, o médico falou, você vai morrer. E o cara veio aqui com tanta fé, fez promessa para um santo e ele está vivo até agora. A cultura da cidade, ela é surf. Hoje a gente tem quase todo mundo da cidade, dos maiores comércios da cidade, juízes, delegados que surfam hoje. 6 horas da manhã você vê hoje na prainha, tem cara surfando aí, então isso movimenta o mercado na cidade. E hoje, graças a Deus, com o acesso do surf com muita gente e tirou essa marginalização, então muita gente está surfando, muita gente que tem poder aquisitivo bom, ele está surfando e essa pessoa ele troca de prancha toda hora. Então as pranchas usadas, elas acabam caindo nos projetos sociais e pra gente também, igual as pessoas me ligam falando, eu tenho uma prancha aqui anos 90 que era do meu filho, eles me doam. Se é uma prancha que ela é de ter um peso importante para o museu, a gente coloca no museu. Senão ela vai ser direcionada para uma criança, sem custo. Ela vai ser arrumada nos projetos sociais e redirecionada para uma criança. Então hoje o acesso está muito mais fácil. Hoje a gente tem projeto social. Os caiçaras viraram urbanos e com isso foi a religiosidade, o artesanato, a culinária, né, que era um dos pontos fortes, né? O peixe azul marinho, a muqueca de marisco na chapa, envolvido em folha de banana, o cuscuz de arroz,
né, que é oferecido. Então tudo isso, sabe, é um universo caiçara. Assim, o caiçara é muito complexo. A palavra caiçara presume-se que seja alguma coisa ligada à armadilha de galhos, né? Alguma coisa assim. Eu acho que isso é o caiçara, sabe? Ele é uma coisa cheia de galhos, sabe? Cheia de vertentes, cheio de feições diferentes, né? Porque assim como a gente tem o caiçara de olhos claros, a gente tem também aquele que é mestiço com o negro, mestiço com o índio, ou um índio que é mestiço com o português, com o espanhol. O nosso caiçara é uma saladinha bem gostosa, vamos dizer. Foi um robalo de 24,6 kg, aí na praia, aqui bem perto da Boca da Barra. Aqui mesmo? Pescado na rede. O maior peixe aqui? O maior peixe, assim, na parte da malha, né? Aí tem pesca esportiva, que já pegou um maior, peixe maior na linha, entendeu? Aí já pega caranha de 58 quilos. Já assim, o bagre cabeçudo, que é bagre grande, tem as esporas, então você vai lá na rede lá, aí vai lá e te dá uma ferroada. Há 50 anos atrás, nesse mesmo local, foi iniciada a novela Mulheres de Areia. E aí causou uma febre, assim, uma coisa impressionante, a repercussão que a cidade tomou com relação à novela. E um dos artistas da novela, o ator Serafim Gonzalez, da qual eu conheci, ele era escultor de areia. E ele que fez as estátuas do Guarnieri, né, interpretar como se fosse o Guarnieri, né? E acabamos depois, né, no andamento da novela, associação comercial, eles começaram a promover concurso de escultura na areia para o pessoal mais jovem. Então cada cidade tinha uma finalista, né, que se reuniam depois, eu não me recordo de ser no Guarujá, e tinha um prêmio viagem para a França. Sabe, olha o investimento de arte. Eu considero a escultura na areia um projeto caiçara, e sempre falo isso, porque você só vai poder fazer uma escultura de areia na praia, a não ser que você transporte. Eu já fiz em São Paulo, no Ibirapuera, fui transportar areia de praia para lá e eu fiz alguma coisa lá. Mas a importância que é dado a esse trabalho. Quem nunca brincou fazendo castelinho de areia quando criança, né? Então, a festa do Divino Espírito Santo de Itanhaém acontece já há muitos anos. Ela veio para Itanhaém, para a Vila Nossa Senhora da Conceição, pelos colonizadores portugueses. Contam os mais antigos que em Portugal havia uma grave crise econômica, política e social, e que na época a rainha Isabel prometeu, né, colocou à disposição do reino a coroa e o cetro, e prometeu que todo dia de Pentecostes ela iria fazer uma festa ao Divino Espírito Santo. Foi uma promessa dela, e isso veio com os colonizadores portugueses para Itanhaém. E desde então, essa festa tem continuado aqui em Itanhaém, né? São várias significações e sentimentos, né? Tem as bandeiras. Primeiro começa com a Folia do Divino, que agora nós estamos nessa fase, que é uma preparação para a festa. É a essência, o que o povo espera dessa festa. Então é a Folia do Divino, que acontece nas casas durante a noite, onde há cantoria, orações, a bandeira permanece de uma noite para outra. Depois nós temos a folia do Rio Acima, que antigamente a folia vinha dos bairros para a cidade, hoje vai da cidade para os bairros. E aí após a folia nós temos a erguida do mastro, que é uma parte assim muito emocionante. Ela como eu vou me expressar, ela atinge a alma da gente porque lembra dos nossos antepassados, né? Então é muito assim, muito sentimento na erguida do mastro. Depois começa o centenário, que são as missas, e as bandeiras vão chegando de cada bairro, cada noite é um bairro. Nós temos hoje 10 bandeiras percorrendo os bairros: Vila São Paulo, Centro, Oásis, Suarão,
Belas Artes. São 10 bandeiras. Depois disso tem a abertura do Império, né, que é a parte mais folclórica, que são os 3 personagens da festa, o capitão do mastro, imperador e imperatriz. Então é uma grande festa, né? E tem 2 sábados durante a madrugada que tem o cuscuz com café aqui na praça, às 5 horas da manhã. Então são simbolismos que acontecem durante a festa que nos deixam muito sentimentais nessa ocasião. Aqui nós somos os únicos do litoral sul de São Paulo que temos essa preservação dessa festa do Divino Espírito Santo. Por isso ela é tão importante para nós moradores aqui. O reizado, ele acontece em Itanhaém também há muitos anos. Ele acontece a partir do dia 26 de dezembro até 6 de janeiro, que é o Dia dos Reis, 6 de janeiro. Percorremos 20 casas por noites, mais ou menos, anunciando a chegada do menino Jesus. Também é assim, muito emocionante, sabe? Você ter esse poder de estar anunciando durante a noite, esse período, através de 3 reis magos, anunciando a chegada do menino Jesus. Nós temos os cantores do grupo, né, que cantam a música própria do reizado. Acordai se estás dormindo nesta noite, e assim vai. Tamanco, ele foi um produto assim muito característico até os anos 90, até essa época mais ou menos. Então, por exemplo, todo caiçara usava um tamanco. Então, mas ele não tirava o tamanco do pé. Ele ia para o baile com o tamanco, porque na hora da briga ele tirava o tamanco para bater, né, nas pessoas. Então o tamanco, além de arma, era um calçado. Você entendeu? Só que o tamanco, ele era confeccionado de uma madeira que a gente chama de cacheta. A cacheta, ela pertence à mesma família dos ipês, só que é uma espécie de ipê, vamos dizer, que ela só dá em regiões alagadas. Por isso que a cacheta, por exemplo, que a gente tem notícia, ela dá, por exemplo, ela tem um grande nicho aqui na região do Rio Preto, e tem aí em todinha essa faixa de praia aqui tinha cacheta. E eu acho que o único município hoje que está autorizado a fazer exploração da cacheta é Iguape, através de um manejo ou remanejamento de mudas. Eu confesso que eu não sei explicar direito, mas a cacheta, hoje ela está proibida qualquer tipo de corte ou extração. Então é um crime ambiental tu cortar qualquer cacheta, porque hoje em dia, devido à grande utilização no passado, ela caiu em extinção. A questão do tamanco, a minha família trabalhou muito tempo com tamancos, então eles compravam as toras brutas, né? Às vezes toras de mais de meio metro de diâmetro, para poder fazer esses tamancos. Esses tamancos, eles era uma situação muito agradável, porque, por exemplo, quando chegava a temporada, várias criançadas, depois das escolas, eles iam ganhar uns trocos para lixar os tamancos, pintar os tamancos, você entendeu? Não era um trabalho escravo, viu, gente? É bom entender, mas era um trabalho que as crianças trabalhavam 3, 4 horas ali para ganhar um troquinho. E os tamancos faziam filas nas lojas para poder fazer a compra. O tamanco era feito de acordo com o pé da pessoa.
Então, às vezes, as pessoas tinham o pé muito gordo, então a tira do tamanco também era mais alta, entendeu? Então, era tudo feito assim, manual. Então, a coruja aqui, a gente, por exemplo, as minhas irmãs eles fazem vários tipos. Por exemplo, aqui a gente faz da mandioca azeda. Você pega a mandioca, coloca num saco, deixa ela na água ou na água corrente, tudo bem, ou do contrário, deixa dentro de uma vasilha e todo dia troca, tem uma data certa lá para ela poder azedar, para você preparar. Eu também gosto da culinária caiçara e sempre faço os pratos típicos caiçara. Isso influencia muito, eu vivo na Itália e tudo mais, e tem uma influência, assim, o conhecimento dos temperos, né, europeu, assim como os temperos baianos e o tempero caiçara da nossa região, porque o tempero caiçara, tenho dito, ele é fraco de condimento, então ele tem o açafrão, que é aquele amarelo, que até eu faço tinta com ele, tem o urucum, que os índios pintavam, né, eles tinham um barro, que era o branco, né, porque faziam pigmento para pintura, mas o urucum, o açafrão, era o condimento da culinária caiçara. E era uma comida aguada, assim, sabe? E tem a banana verde, que é feito o azul marinho, numa panela de ferro. Ela solta o líquido, a cigatoca, e dá a cor azul, que a gente chama do azul marinho. Impressionante, muito boa a culinária caiçara. Da festa do Divino, que é a noite da soca, né? Coloca seu arroz de molho, deixa secar, depois tem a soca e depois faz-se o cuscuz. Fica a noite inteira, fica toda a noite. E às 5 da madrugada tem a procissão com as bandeiras do Divino, que percorrem as ruas aqui em volta da igreja. E aí chegamos aqui, tomamos o café com cuscuz. E na missa de Pentecostes, na hora do ofertório, nós temos o peixe, que é da região, a manema, que vem de Iguape, né? A banana, que é daqui da nossa região. Então, talvez tenha esses significados de regionalidade do caiçara, né? Desses produtos. Milho guarani, que a gente chama de abatetei, ela é tão sagrada porque ela é usada durante a cerimônia de batismo para as crianças receberem o seu nome, né? Porque nós, Guarani, nascemos para ter o nome indígena, só que nisso tem uma não indígena que agora é obrigatório a gente usar nome português, né? Isso afeta muito nossos modos de chamar nossas crianças, né? Mas a gente luta para manter essa nossa tradição. Ela nasceu, mesmo antes da invasão do português, já se produzia, né? Na verdade tinha bastante, né? Porque os Guarani, como era Normand, viajava e criava as aldeias. E quando o planta não nascer bem, elas fazem outras aldeias para replantar novamente. E assim surgiu várias aldeias aqui no Brasil, né? Então nessa tem muito sentido milho Guarani, né? Porque ela faz parte da nossa cultura, né? Milho e manduí, que é amendoim, aquele pretinho. Aqui o prato mais típico que eles faziam era peixe ensopado com banana verde e pirão. Era alho, cebola, salsinha. A gente não punha muito molho, né, que nem agora põe. A gente fazia aquele marisco, como que é o nome daquilo? Lambe-lambe. A gente fazia lambe-lambe, né? Marisco, maracujá, que a gente pegava, né? Limão, laranja, a gente pegava no pé, né? Por aí na pesca ele levantava de madrugada, quando tinha tainha, o tempo da tainha, ele levantava de madrugada e fazia. Ele pescava com o pai dele e mais 2. E eles iam lá para o Guaraú e subiam o rio. Subiam o rio pescar lá em cima. Uma vez eles pegaram tanta tainha que teve que levar para São Vicente, num caminhão da prefeitura. Era rede, não? Rede. 2 redes. Assim, 2 canoas, 2 redes. Puxava, cada um puxava, batia corremos na canoa para elas correrem para dentro da rede. Sim. A cozinha da minha casa tinha um fogão de lenha,
E tinha era fora, assim, tinha um fogão de lenha e a pia era para lá. Então depois tinha a mesa, uma mesona grande naquela área ali. Aí era a nossa cozinha. A gente comia muita galinha do quintal, porque a gente não tinha postos, né? De comprar. A gente quando comprava uma carne seca era muito difícil. Era cara a carne seca, né? Então a gente comia mais arroz, feijão, ovo, né? A minha avó tinha galinha no quintal. As influências foram muito grandes, o que é muito natural, então as mudanças foram muito grandes. Mas nós aqui, eu acho que nós sentimos muito mais, de forma mais incisiva, essas mudanças, porque as influências foram muito grandes. Eu tiro, por exemplo, das nossas festas tradicionais caiçaras, eu destaco a festa de Nossa Senhora, independentemente de religião, era uma festa que movimentava a região toda, né? E ela praticamente se perdeu, basicamente por influência e determinação da parte igreja, né? Igreja como entidade que começou a proibir uma série de coisas, ela foi se perdendo, era uma tradição muito grande. A tradição era, pela manhã, subirmos o convento, a ladeira do convento, para as atividades, e subirmos no mesmo dia à noite para outras atividades. Digamos que a igreja alegou que as pessoas idosas não poderiam mais subir, que a festa deveria ser feita na igreja de baixo, na matriz. Gente, o caiçara sabia, depois de determinada idade, ele jamais iria subir, não subia. Poderia subir até determinada idade, depois não sobe mais, qual é o problema? Nenhum, a mãe dele fez isso, a avó, a tataravó, a trisavó, então não havia problema. Idem para a festa mais tradicional atualmente, de mais força, que é a festa do Divino. Ela está muito mudada. Por quê? Influências. As pessoas veem a festa, querem colocar os filhos como festeiros, que eu acho excelente, mas mudam muito. Eu lembro que eu tinha uma tia, ela já faleceu, que veio do interior de São Paulo, se encantou com a festa, mas quis mudar a vestimenta das pessoas, porque antes o povo caiçara, eles iam à festa, praticavam os atos todos da festa do Divino, mas o que acontecia? Eles com as suas roupas, melhores roupas, era dia de festa. Não, ela resolveu uniformizar todas as moças. Então você perde aquela essência popular, aquela essência, a alma da coisa. Havia uma parte da folia do Divino que é muito diferente do que é feito agora. A folia do Divino, ela saía meses antes da festa, percorria todos os sítios, todas as áreas, pegando prendas. Então era galinha, porco, coisa que podiam ser leiloados na festa. Eles iam fazendo a festa e a igreja proibiu que fosse feita isso. Eles alegavam que ficava uma mistura de, sei lá, de pecado com... Profano com sagrado. Exatamente, você definiu muito bem, profano com sagrado. Então a festa mudou muito, mas eu acho importantíssimo, aliás, que ela seja realizada mesmo nos moldes atuais, que ela continua uma festa muito bonita, muito bonita. Então, hoje com a questão, por exemplo, de 2013 para cá, as pessoas, a maioria, moravam na casa de pau a pique, porque até a condição de vida era muito precária. Aí com os programas de 2013 para cá, as pessoas conseguiram obter mais recursos, então as pessoas obteram para ter a casa de alvenaria.
Mas ainda tem as casas de pau a pique que são na Capó. Por exemplo, eu mesmo moro na casa de pau a pique. E eu estou pensando se faço uma alvenaria ou não. Mas eu moro na casa de pau a pique ainda. A casa da pau a pique é normal, é outra cultura feita de pai para filho. Todas as pessoas conseguem fazer a sua casa de pau a pique. E na questão do artesanato, como a gente mora na questão, a questão ambiental, dificultou um pouco isso, na questão da roça, porque você tem que ter autorização para poder plantar, e na questão do artesanato também, você tem que ter autorização para poder tirar a matéria-prima da mata. Então com essas coisas diminuiu o artesanato. Então tem pessoas que fazem ainda a esteira de taboa, tem as pessoas que fazem o cesto, tem as pessoas que fazem coisa com cipó. Mas para você fazer isso, você tem que fazer com a madeira, tem que ser madeira morta, com o cipó sem ter autorização. Então o que a comunidade fez? A comunidade faz a maioria do artesanato hoje com a palha da bananeira, porque você tira o plástico da bananeira, vai sobrar o caule. Então a parceria com a Exalc, há mais de 20 anos pela parceria, eles vieram aqui, deram o curso, e a gente aproveita a maioria do artesanato, 90% é feito da palha da bananeira. A gente hoje em dia, como eu falei da indústria, então a gente compra material já pronto, né? Eu aprendi com meu pai e os pescadores nativos a fazer rede, né, e consertar a própria rede de malha, né? Então, agora é tudo feito pela indústria mesmo, a gente já compra o material pronto. É só a parte da rede, e ainda que é artesanal é você montar ela, com os cabos, chumbo, boia, então a gente já faz isso aí. Os pescadores antigamente não tínhamos o GPS, né? E essa obra que vocês estão vendo aqui, há 100 anos atrás, Calixto pintou o mesmo local, que para mim é mais difícil. Eu não sou um artista como Calixto, mas ele pegou mais fácil, porque não tinha nenhuma casa aqui, tinha as pedras e umas canoas. Eu já fiz essa leitura comparando as duas obras e coincidentemente aparece nas obras do Calixto o mesmo tema que eu, e eu não copiei, né? Eu tenho a sensibilidade também de olhar o belo como Calixto. Há 100 anos atrás não era assim. Eles viam a natureza, viam os pássaros, né? A gaivota, o vento, e sabia que ia ter temporal, porque imagina se pegar um temporal lá fora no mar, é arriscado, né? Ser caiçara é trazer na alma o significado da nossa cultura, a preservação dela e lutar por ela. Isso é ser caiçara. Eu gosto. Ser caiçara é bom, eu gosto. E a gente antigamente chamava que era tabacudo, né? Que tem aí. E eu sou muito feliz de ser caiçara.